Esse é um dos vídeos mais cobrados aqui no canal pelas minhas pacientes que falam: Bia, eu não estou me sentindo representada no seu canal, porque você já tem vídeo falando de tudo e você ainda não tem vídeo falando de transtorno da personalidade borderline. E elas têm razão, né? Afinal de contas, essa é uma das demandas que eu mais atendo na clínica hoje e é um absurdo mesmo, concordo, não ter ainda um vídeo completo de acordo com o que esse tema merece. Então, hoje vamos resolver esse problema, vamos resolver esse dilema e finalmente falar de transtorno da personalidade borderline. Bom, pessoal, esse é um vídeo muito especial para mim, talvez por isso ele tenha demorado tanto para ser gravado e para vir aqui para o canal. Trabalhar com o transtorno da personalidade borderline e, consequentemente, começar a trabalhar com a DBT, né, com a terapia comportamental dialética na minha prática clínica, foi algo transformador, revolucionário, não só para a Bia como profissional, mas para a Bia como pessoa também. E acho que até os meus pacientes que acompanharam essa transição já notam um pouco isso. Então, eu quero e desejo muito que esse vídeo transmita para vocês, de alguma forma, esse carinho que eu tenho por esse tema. Pensando na extensão que esse vídeo poderia ficar, acho que vai ser interessante a gente dividir, compartimentar esse vídeo em dois. Um primeiro vídeo da gente falando, né, sobre o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline, sobre as características, e num segundo vídeo a gente vai vir falando sobre a teoria biosocial da Marsha Linehan e do olhar da terapia comportamental dialética como um todo para o transtorno da personalidade borderline. Então, o DSM, ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Hoje, na sua 5ª edição já revisada, a gente acabou aí de ter o lançamento do DSM-5-TR, esse TR vem de texto revisado e que traz aí algumas modificações, mas não tão substanciais a ponto da gente ter um DSM-6 ainda. Inclusive, esse texto revisado, ele veio com bem menos alterações do que a gente esperava, né, e gostaria, mas até o momento foram as atualizações possíveis. Então, o DSM, ele traz esses critérios mais gerais, características para o profissional de saúde poder se basear e fazer esse diagnóstico. Por que isso é importante? Isso contraria uma lógica que se tinha anteriormente de termos diagnósticos muito próprios de cada abordagem, né? Então, dependendo da abordagem teórica que o profissional se utiliza na sua prática clínica, ele poderia ter uma visão diagnóstica totalmente diferente de outros profissionais, de outras abordagens daquele mesmo transtorno. Isso dificulta muito a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, o DSM, ele é um grande avanço para a comunidade científica e para os profissionais como um todo, porque hoje a gente consegue falar uma única linguagem. Então, quando eu digo transtorno da personalidade borderline, qualquer profissional de saúde que tenha um DSM em mãos, ele consegue entender do que eu estou falando, de quais são os critérios básicos que englobam esse transtorno. Então, por isso o DSM é importante. O DSM, ele esgota tudo que a gente precisa saber sobre um transtorno, sobre o funcionamento daquele paciente, sobre todas as características com as quais a gente vai lidar naquele transtorno? Não, muito longe disso. Toda classificação diagnóstica tem as suas limitações, mas isso não exclui a importância que isso tem dentro das práticas em saúde. Isso eu acho que é um adendo importante da gente fazer, porque sim, existem muitas críticas aos manuais diagnósticos, a esses critérios diagnósticos, às vezes eles são muito restritivos, às vezes eles são muito generalistas, mas apesar dessas críticas, apesar desses limites, que enfim não abrange a totalidade do assunto, é um bom parâmetro para a gente conseguir avançar, inclusive, em estudos. Quando você está estudando um transtorno, você precisa ter critérios mínimos para incluir ou não pessoas naquele estudo, por exemplo. Nesse sentido, essas classificações diagnósticas, elas são bem importantes. O termo borderline, ele aparece desde edições anteriores do DSM. Foi um termo cunhado muito tempo atrás pela psicanálise e permanece até os dias de hoje. Basicamente, a gente tinha ali 3 categorias, né, dentro da psicanálise de diagnóstico, que era a neurose, psicose e a perversão. E aí é onde se cunha o termo borderline, porque o border, ele estaria ali na fronteira entre a neurose
e a psicose. Não se encaixava 100% nenhum nem outro. Claro, essa é uma classificação bastante limitada, existem várias críticas em relação a isso, tanto é que hoje essa classificação ela foi substituída pelo DSM pela maioria dos profissionais, algum ou outro ainda trabalha com essa classificação, mas de um modo geral o que vale hoje a nível de ciência é o DSM. Basicamente, o que o DSM traz pra gente hoje como características diagnósticas do transtorno da personalidade borderline, primeira coisa, um padrão difuso. Todos os transtornos da personalidade, se vocês forem olhar no DSM, eles começam com esse termo, um padrão difuso. O que é esse padrão difuso? É um padrão que está presente de forma generalizada na vida daquele indivíduo, que está presente em várias áreas, amplamente, há um longo tempo. Então, é um padrão difuso, tá? No caso do transtorno da personalidade borderline, esse padrão difuso de instabilidade. Os relacionamentos são instáveis, a autoimagem, a percepção de si mesma, a identidade, etc., também está incluída nessa instabilidade, é uma visão mais instável. Os afetos, a reação emocional, a oscilação dessas emoções, às vezes num período curto de tempo, também engloba essa instabilidade. Além disso, a gente tem uma característica de impulsividade acentuada. Além das características de instabilidade, a gente observa também um padrão de maior impulsividade. Muito importante, uma coisa que o DSM traz é que esse padrão difuso que a gente falou, ele surge no início da vida adulta. Normalmente a gente já consegue ver algumas características dos transtornos da personalidade ali no final da adolescência, início da vida adulta. Por que a gente demarca essa informação? Porque durante o desenvolvimento infantil, infanto-juvenil, essa personalidade ela está em formação. Em alguns casos muito raros é possível a gente já ver características muito marcadas dos transtornos da personalidade já desde muito cedo, mas isso é mais raro, né? Porque essa personalidade ela ainda está sendo construída, ela ainda está sendo consolidada. Então ali a partir do final da adolescência, início da vida adulta, a gente consegue ver essas características de personalidade já mais consolidadas. E normalmente não passa muito disso. Então vocês dizem assim, fulano começou a apresentar características de um transtorno de personalidade aos 30, 40 anos. Não começou. Então, provavelmente não é transtorno de personalidade, é um transtorno, algum outro transtorno, seja lá qual for, né? Então, transtorno da personalidade, a gente vê esse início bem claro, bem demarcado. E a partir do início dessas características começarem a aparecer, esse padrão, ele é difuso e persistente. Então, ele vai acompanhar o indivíduo durante a sua vida. Então, um dos transtornos que as pessoas mais confundem com o transtorno da personalidade borderline é o transtorno afetivo bipolar. Então, fulano é bipolar porque muda de opinião, tem oscilação de humor, acorda de um jeito, dorme de outro. Isso não é bipolaridade. E assim, olhando por essas características, por esses relatos, isso sim tem muito mais a ver com o transtorno da personalidade borderline, com esse padrão difuso de instabilidade emocional, do que com um paciente bipolar, por exemplo. Um diagnóstico de bipolaridade, ele é episódico. Então, o paciente ele tem períodos de mania ou hipomania e períodos de depressão. Quando ele está fora desses episódios de humor, então, bipolaridade é um transtorno do humor, não é transtorno da personalidade. Então, acabou, cessou, encerrou aquele episódio de humor, aquele episódio depressivo ou hipomaníaco, por exemplo, o paciente volta ao seu normal, ao seu basal. E normalmente o funcionamento dele fora daquele episódio de humor é estável, ele é ele mesmo na sua personalidade, nas suas características, que não tem, no geral, não tem prejuízo fora daquele episódio de humor. O transtorno da personalidade borderline, ele, uma vez que ele passa a se manifestar, essas características, elas são persistentes, elas são
constantes ao longo da vida, elas não se interrompem. Os sintomas estão mais acentuados ou um pouco menos acentuados, mas o que a gente percebe é esse padrão de funcionamento, porque é um transtorno da personalidade. E tendo em vista que a personalidade é uma instância minimamente estável ao longo da vida nas suas características, se a característica central do transtorno da personalidade borderline é a instabilidade, essa instabilidade ela vai ser estável ao longo da vida, ela vai ser constante, ela vai estar sempre presente ao longo da vida desse indivíduo. Então, olhando para a trajetória de vida desse indivíduo, a partir da apresentação dos sintomas ali no início da vida adulta, não existe um momento em que ele não teve aquele funcionamento, em que ele não teve aquela personalidade. Ela sempre esteve presente, aquele padrão sempre esteve ali, tá? Isso é muito importante da gente entender, não só no transtorno da personalidade borderline, mas em todos os transtornos da personalidade que o DSM traz. Mas vamos aos critérios diagnósticos que o DSM traz, né? Então, o DSM, ele traz aí 9 características, né? 9 sintomas típicos do transtorno da personalidade borderline. E o paciente ele precisa preencher no mínimo 5 critérios desses para que a gente trace o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline. Então percebe que de 9 critérios, o paciente precisando preencher pelo menos 5, a variação de critérios de pessoa para pessoa também é enorme. Posso ter um paciente que preenche, sei lá, os 5 primeiros e um outro paciente que preenche os 5 últimos. Bom, esses pacientes vão ter funcionamentos, características muito diferentes um do outro. E ambos têm transtorno da personalidade borderline. Então, isso também é importante a gente desmistificar, porque quando a gente fala de transtorno da personalidade borderline, as pessoas tendem a ter uma visão muito estereotipada. Inclusive, muitos dos meus pacientes já sofreram muito com isso, até chegarem num diagnóstico assertivo, porque, não, eu não sou isso, porque tudo que falam de border eu sou bem diferente. Só que, às vezes, isso que falam de border, né, por aí, é algo extremamente estereotipado e que desconsidera uma série de outros sintomas que podem, sim, englobar a sintomatologia do border. Então, vamos a elas. Primeiro, esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado. Esse daqui eu diria que é um dos critérios mais estereotipados do border, né? Então, as pessoas sempre veem o border como aquela pessoa que faz escândalo, se desespera porque o namorado terminou e se agarra na pessoa, externalização emocional muito grande, né? De por favor, não me abandona. Nem todo border funciona assim, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes, tem pacientes que vão ter ali, sim, esse medo muito forte do abandono, e como o DSM bem define, esse abandono ele pode ser real ou imaginado, então assim, tá, realmente alguém saiu da minha vida, realmente alguém se distanciou de mim, mas em muitos outros casos por exemplo, meu terapeuta saiu de férias e eu tô me sentindo abandonado. Fulano, sei lá, de repente não respondeu minha mensagem ou então falou uma coisa que me deixou chateada, etc. E eu me senti muito rejeitado, muito invalidado, que essa pessoa não se importa comigo, que ela não liga mais pra mim. Então percebe que sim, pode ser desde um abandono real, esse abandono está acontecendo agora, nesse momento, até interpretações, sensações subjetivas de que eu estou sendo abandonado ou rejeitado, deixado de lado de alguma forma emocionalmente. Essa característica, ela pode estar presente tanto em pacientes que são mais externalizantes e comunicam isso, né, e fazem esforços muito claros para reaver essa atenção, para reaver esse cuidado, esse investimento emocional, tanto quanto em pacientes que às vezes, estão implodindo, né? Então, às vezes eu tenho pacientes que sim, estão muito preocupados em serem abandonados, estão muito preocupados em se sentirem desamparados, deixados, mas que não externalizam isso, que estão vivendo tudo isso aqui dentro, né? No seu emocional, nos seus pensamentos e sofrendo intensamente com isso, mesmo que às vezes não estejam externalizando aquela preocupação. Então, é isso que a gente fala, assim, do DSM, ele ser uma classificação
classificação diagnóstica é importante, mas da gente precisar ter um olhar que vai muito além de critérios diagnósticos palavra por palavra do que o DSM descreve. Partindo do princípio também que esse é apenas um dos critérios diagnósticos, a gente vai ter muitos pacientes que às vezes podem não preencher esse critério número 1 aqui, né? Ele não é obrigatório, apesar dele ser muito comum. Raro a gente ver um paciente que não apresenta ele em nenhum momento, mas tem pacientes em que é bem difícil você enxergar esse critério diagnóstico, tá? E ainda assim ter um transtorno da personalidade borderline. Segundo critério que o DSM traz é um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, caracterizados muitas vezes pelo que o DSM chama de uma alternância entre um extremo de idealização em alguns momentos e de desvalorização em outros momentos. Bom, eu tenho essa amiga aqui, nossa, essa aqui é uma grande amiga minha, é uma pessoa que eu gosto muito, sou muito próxima dela, a gente convive sempre, etc. E de repente há uma ruptura nessa relação. Se a pessoa fez alguma coisa assim, que às vezes até aos olhos de outras pessoas é algo muito pequeno, é algo reparável, mas essa pessoa fez uma coisa que me machucou muito, eu fiquei profundamente sentida, perdeu completamente o sentido dessa relação para mim e a gente se distanciou, nunca mais eu falei com ela, nunca mais eu quis contato com ela. Às vezes essa instabilidade pode aparecer dessa forma, né? Relacionamentos que começam e terminam de forma bem abrupta, né? Às vezes uma identificação que se perde rapidamente e aquela pessoa que antes era muito próxima, muito íntima, vira praticamente um estranho. Às vezes essa instabilidade nos relacionamentos, ela pode aparecer através de muitas brigas, muitas discussões, muitos desentendimentos. Uma pessoa que está sempre ali em conflitos, né, nas suas relações interpessoais, sempre tem alguma pendência, alguma questão presente na relação. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o border ele pode sim ter relações duradouras. É muito comum a gente ter pacientes que estão casados há décadas, que têm filhos, que têm família constituída, que às vezes tem... Nossa, eu tenho amigas da minha época de faculdade, da minha época de escola, e a gente se dá muito bem até hoje, né? Já tivemos alguns desentendimentos em outro, mas é uma amizade muito importante na minha vida já de muitos anos. Então, sim, gente, o border, ele pode ter relações duradouras. E muitos, a grande maioria dos pacientes, tem algumas relações que são bastante duradouras. O que não significa que isso aparece na totalidade das relações. E mesmo nessas relações que permanecem, que são duradouras ao longo dos anos, ao longo do tempo, o paciente também pode vivenciar essa instabilidade por meio de conflitos, de uma série de complicações na relação amorosa, na relação com familiares, etc. Mas essas relações estão ali, elas estão presentes e persistem apesar dessa instabilidade do relacionamento. Essa idealização e desvalorização também aparece nesses relacionamentos íntimos. Então, ora, o meu marido é um cara super bacana, ele sempre fez tudo por mim, ele sempre demonstrou quanto que eu posso contar com ele, quanto que eu posso confiar. E em um outro momento aconteceu um conflito, eu tive um desentendimento, ou eu lembrei de alguma situação que me machucou muito naquela relação, então, essa pessoa não se importa comigo, parece que não liga para o que eu tô sentindo e etc, né? Então, isso também, né, pode ser uma alternância dessa idealização e desvalorização. Então, sim, em alguns momentos o paciente reconhece os lados bons daquela pessoa, os lados bons daquela relação, às vezes coloca até aquela pessoa assim num patamar de muita importância, né? Reconhece assim, às vezes até uma dívida onde não existe, e em outros momentos acabar entrando nesse padrão de uma maior desvalorização. Isso acontece também, inclusive, na terapia, né? Então, ora, meu terapeuta, eu gosto muito do meu terapeuta, ele é muito gentil, ele me ajuda muito. Em outro momento, eu posso ficar muito bravo com o meu terapeuta, e aí são momentos onde esse paciente se sente invalidado, ele sente que esse terapeuta não se importa, ou ele sente esse terapeuta como muito distante, ou muito frio, muito inacessível. Esse padrão generalizado de relações instáveis, ele pode vir, inclusive, para dentro da relação terapêutica, porque a relação terapêutica também é uma relação como várias outras na vida do paciente. Outro critério que o DSM traz é a perturbação da identidade, uma instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. Essa perturbação da identidade, ela passa por um milhão de coisas, né? Então, assim, desde os pilares da autoestima, né? Então,
considerando que a autoestima não é apenas autoimagem, é o autoconceito, é o quanto a pessoa se sente capaz de resolver as coisas, de fazer as coisas por si mesma e etc. É bem comum, e a gente vai falar isso depois nas dimensões dialéticas, quando a gente for falar da terapia comportamental dialética, que o paciente às vezes oscile de momentos em que ele tem muita autonomia, em que ele faz as coisas, em que ele é resolutivo, ele vai à luta, ele resolve um monte de coisas, e outros momentos em que ele diz, eu não sou capaz de fazer isso, eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí, às vezes, as pessoas que estão em volta, os familiares, etc., inclusive, não entendem, né? E dizem assim, nossa, mas ontem tu estava fazendo 3x, como é que hoje tu diz que tu não consegue fazer X, né? Às vezes isso pode acontecer por conta dessa perturbação da identidade, né? Dessa instabilidade no autoconceito. A questão da autoimagem também, né, tende a ser uma característica que aparece muito para muitos pacientes, desde questões com o peso, com a forma corporal, né? Não é à toa que uma comorbidade relativamente comum com o transtorno de personalidade borderline são transtornos alimentares, né? Transtornos envolvendo a autoimagem, como anorexia, bulimia nervosa. Então, é bem comum que essa autoimagem, essa percepção de si mesma, ela esteja prejudicada no transtorno, né? E tenha essa perturbação da identidade de um modo geral. O quarto critério que o DSM traz é uma impulsividade em pelo menos 2 áreas que o DSM traz como potencialmente destrutivas, que pode ser desde uma compulsão alimentar, problemas com gastos, comportamento sexual de risco, abuso de substância, dirigir embriagado ou ter uma direção irresponsável. Então, são várias as características aqui que podem, né, compor essa impulsividade para áreas que tem um potencial aí destrutivo, né, prejudicial para a vida desse indivíduo de alguma forma. E aí uma das coisas que eu percebo bastante nesse critério, essa é uma percepção minha, tá, gente? Não sei se tem algum dado científico que corrobore isso, mas eu percebo esse critério muito ligado, né, na vida dos pacientes a questões emocionais, a essa instabilidade emocional também. Então, por exemplo, o comportamento de compulsão alimentar, às vezes muito ligado a questões emocionais, uma forma de regulação emocional através da comida. E aí a gente sabe que no caso do transtorno da compulsão alimentar e dos episódios de compulsão alimentar como um todo, isso é uma tendência natural, mesmo fora do transtorno da personalidade borderline. Às vezes o paciente ele pode ceder a uma relação sexual que ele nem estava tão afim, porque naquele momento ele tá com aquela instabilidade na autoimagem, na identidade, ele tá se sentindo mal com ele mesmo, e ele precisa se sentir desejado, se sentir atraente de alguma forma, e aí acaba às vezes cedendo a uma relação sexual para lidar com essa demanda emocional que está presente ali naquele momento, se colocar, né, em práticas sexuais que às vezes ele nem gosta tanto, que às vezes são até um pouco aversivas para ele, o consumo de álcool, o consumo de drogas, muitas vezes, né, numa forma de tentar se anestesiar dessas sensações, o uso excessivo das medicações. Então, normalmente eu percebo essa impulsividade muito ligada, muito atrelada também a essas demandas emocionais. O quinto critério que o DSM traz, eu considero que também ficou bastante marcado, bastante estereotipado em relação ao border, que é a recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas, ou comportamento automutilante. Esses comportamentos autolesivos, né, de ocasionar cortes, queimaduras e etc. no próprio corpo, quando se fala desse tipo de comportamento, a primeira coisa que as pessoas pensam é o transtorno da personalidade borderline, mas esse comportamento ele acontece em uma variedade de quadros psicopatológicos e até fora. As pessoas se utilizam desse comportamento, então não é uma exclusividade do border. E esses comportamentos, uma certa frequência, eles aparecem associados aos comportamentos suicidas. Às vezes a gente vai ter paciente que já teve tentativas de suicídio e que nunca teve autolesão e vice-versa. Pacientes que têm o hábito, né, assim, já há muitos anos de autolesão e nunca tentaram suicídio. Mas em uma parcela aí considerável de pacientes, esses comportamentos eles aparecem juntos. Tem até um estudo interessante sobre isso, onde eles mapeavam ali, né, a atividade cerebral das pessoas que tinham comportamento de automutilação e das que não tinham, enquanto elas assistiam cenas chocantes, imagens de sofrimento, de um animal machucado,
passado, imagens que realmente ativavam, né, as áreas do cérebro ligadas ali às emoções dolorosas e tudo mais. E eles conseguiram a aprovação do Comitê de Ética de fazer um corte nas pessoas, né, enquanto elas assistiam a essa imagem. E aí, as pessoas que não tinham comportamento de automutilação previamente, óbvio, quando eram cortadas, elas tinham uma reação emocional ainda maior. Elas ficavam mais irritadas, com mais raiva, do tipo, poxa, já tô aqui sofrendo, vendo esse monte de imagem ruim, de desgraça, e você ainda vem aqui e me corta, né? E então a pessoa ficava muito brava. Enquanto as pessoas que tinham já o comportamento prévio de autolesão, elas automaticamente, instantaneamente, ao serem cortadas, elas tinham uma redução na atividade cerebral ligada às emoções. Essas emoções dolorosas, essas emoções negativas, elas baixavam consistentemente. Então, ainda hoje, a gente não sabe exatamente o porquê que o cérebro de algumas pessoas funcionam assim, né? O porquê que esse comportamento de autolesão ele gera alívio em algumas pessoas, mas é exatamente por esse alívio que ele é auto-perpetuador, ele é reforçador. Eu tenho ali, eu tô sofrendo, eu tô numa crise, eu tô num momento de muita instabilidade emocional, as minhas emoções estão oscilando muito, eu tô em muito sofrimento, eu vou lá, me corto, isso reduz a minha ativação emocional, e esse alívio que a autolesão me traz faz com que esse comportamento seja reforçado, ou seja, eu passo a querer fazer isso sempre. O grande problema é que o comportamento de autolesão, ele tende a se tornar mais perigoso e mais invasivo com o tempo. Então, às vezes, aquele arranhãozinho que antes funcionava para mim, ele passa a não funcionar mais. E aí eu quero me cortar mais. E aí eu me cortando mais, os cortes podem ficar cada vez mais profundos, cada vez mais perigosos. No momento de mais impulsividade, eu posso realmente, por um acidente, inclusive, tirar a minha própria vida. A gente também sabe que o comportamento de autolesão, ele está intimamente ligado ao risco de suicídio. O paciente ele pode sim facilmente escalonar dos comportamentos autolesivos para os comportamentos suicidas. Então, esse é um critério diagnóstico assim importantíssimo, que quando o paciente preenche esse critério, automaticamente, pelo menos dentro da terapia comportamental dialética, é o sintoma que a gente ataca primeiro, é prioridade máxima na terapia. O sexto critério que o DSM traz é uma instabilidade afetiva que se deve à reatividade do humor, que é muito acentuada, muito aumentada. Essa reatividade do humor, ela pode aparecer como uma disforia episódica, né? Então, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela irritabilidade extrema, acentuada, muito desconfortável. Normalmente, isso dura ali em torno de algumas horas. Às vezes, chega a durar alguns dias, mas, no geral, não é tão estável, não é tão permanente. Ela oscila, ela tende a se modificar com o tempo, né? Às vezes, ali num curto período de tempo. Então, aqui, nessa reatividade do humor, é muito comum alguns pacientes dizerem assim, cara, hoje eu acordei de um jeito e eu já oscilei 20 vezes ao longo do dia, né? E isso é desesperador, é desconfortável. Uma hora eu tava rindo compulsivamente, daqui a pouco eu tava chorando, daqui a pouco eu tava com uma crise de ansiedade, daqui a pouco eu tava em crise por um outro motivo de alguma informação que entrou no meu dia, daqui a pouco eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo 5 anos atrás e aquilo me deixou muito mal. Essa reatividade do humor, ela é tão intensa para alguns pacientes que às vezes os pacientes podem vivenciar, experienciar uma diversidade de emoções ao longo de um único dia, por exemplo. Normalmente, essa reatividade, ela é diferente do que a gente tem em outros transtornos, por exemplo, como um transtorno depressivo, né, que também é um transtorno do humor, assim como o exemplo da bipolaridade que eu falei lá atrás, que o paciente ele vai ficar ali no mínimo 2 semanas naquele estado de rebaixamento ou de elevação, né, no caso da bipolaridade,
do humor. Às vezes o paciente vai ficar meses naquele estado. Então, assim, não é disso que a gente está falando aqui. O paciente border, ele pode ter também um transtorno de humor, como a bipolaridade, como um transtorno depressivo comórbido ao transtorno da personalidade borderline. E aí, tudo bem, ele pode, né, ter esse rebaixamento do humor mais persistente, etc. Mas, no geral, o que a gente observa das características da personalidade é essa reatividade de humor, essa oscilação emocional mais intensa, mais rápida, né, num curto período de tempo. Como terapeuta, né, como psicóloga que trabalha bastante com esse público, uma das coisas que eu percebo aqui, né, do outro lado, que aparece muito nas sessões, que representa muito bem essa reatividade do humor, essa instabilidade afetiva, essa oscilação desse critério 6 do DSM, é, por exemplo, o paciente mandar uma mensagem, assim, numa crise, tipo, cara, deu alguma coisa muito errada, eu tô muito mal, tô me sentindo assim, 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 tipo, tem alguma coisa muito séria acontecendo, tá realmente numa crise. E aí você chega na sessão, o paciente tá, às vezes, normal, tá rindo, brincando, ou tá falando já de um outro assunto que aconteceu, e às vezes o terapeuta, assim, né, que não tá habituado a lidar com esse público, né, que não entende o funcionamento da personalidade borderline e como essas oscilações de humor acontecem, podem ficar até um pouco bravos, assim, né, de... Cara, como é que pode? Essa pessoa mandou mensagem desesperada ontem e hoje ela tá aqui na minha frente como se nada tivesse acontecido. E sim, isso é possível. E não só é possível, como é relativamente comum. E o oposto também acontece. Você sai, às vezes, da sessão com o paciente muito bem, o paciente fez vários avanços, está super feliz, super orgulhoso. E ao longo da semana, 2 dias depois, 3 dias depois, às vezes no mesmo dia, acontece alguma coisa que joga ele lá embaixo. Dentro da prática clínica, é uma das características assim que eu percebo esse critério muito claro. O critério 7 é o sentimento de vazio crônico, como o DSM descreve. Então, é aquela sensação assim de que eu nunca tô completo, de que tá sempre faltando alguma coisa, às vezes as coisas perdem muito sentido, eu me sinto muito vazio, eu fico tentando buscar um sentido nas coisas, na vida, na existência, parece que tem sempre um espacinho ali, uma lacuna, né? Então, esse sentimento de vazio crônico, ele é bem comum. Às vezes, o paciente está ali vivendo, né, suas atividades cotidianas, diárias, às vezes está evoluindo, tá indo bem, uma série de coisas, mas de repente algo acontece e ele é capturado novamente por esse sentimento de vazio crônico. E às vezes até entram em conflito em relação a isso, porque caramba, tá tudo dando certo, tá tudo indo bem, tá tudo... eu tô conseguindo fazer as coisas que eu me propus a fazer, tô tendo resultado e etc. Tô conseguindo usar as habilidades da terapia, mas de repente me veio essa sensação. Isso é muito característico desse critério, né, do sentimento de vazio crônico. O 8º critério é a raiva intensa e inapropriada e a dificuldade de controlar essa raiva para alguns pacientes. Então, alguns pacientes vão ter, assim como eu falei lá no critério número 1, né, vão ter essa raiva muito intensa e às vezes inapropriada para a situação, para o contexto e etc., mas vão guardar isso para si, vão viver isso ali internamente. E outros pacientes podem ter amostras mais frequentes de raiva, né? Assim, botar essa raiva mais para fora, colocar essa irritação presente nas discussões, nas interações com as pessoas, às vezes até brigas físicas mesmo, essa raiva revertida em comportamentos mais agressivos. Isso é um adendo que eu acho importante fazer, né? Porque esse é um outro critério que, da forma como o DSM coloca, parece que o paciente ele vai sempre estar externalizando essa raiva. Mas o que eu percebo na grande maioria dos meus pacientes é que eles vivem muito essa raiva intensa e inapropriada internamente antes que isso realmente o caldo entorne, sabe? E isso fique visível para as outras pessoas. Então, eu diria que, assim, às vezes, para cada explosão de raiva que o paciente realmente tem com outras pessoas, ele já teve dezenas dentro dele, né, até chegar naquele momento. Então, sim, né, é um critério importante para a gente visualizar e entender que esse critério está presente às vezes, seja no relato da família, das pessoas que convivem com a pessoa, os relatos até da própria pessoa de conflitos que ela já teve, de situações nas quais ela já se colocou
por conta dessa raiva intensa, mas no geral a gente também saber reconhecer que essa raiva ela tá presente às vezes no discurso do paciente, na postura do paciente, às vezes que ele não tá querendo comunicar nem para o terapeuta, e já é um grande avanço na terapia, inclusive quando a gente consegue fazer com que os pacientes aprendam a verbalizar a raiva diretamente, né? Então, nesse momento eu tô com muita raiva. Alguns pacientes têm uma dificuldade grande de expor isso, às vezes porque isso esbarra naquele outro critério lá, da instabilidade na percepção do autoconceito. Então, assim, se eu disser isso, eu vou ser julgada, eu vou estar sendo uma má pessoa, é porque eu sou uma pessoa ruim. É bem comum também o border, ele ter essa visão, assim, de que se eu estou me sentindo culpado, é porque eu devo ser egoísta mesmo. Se eu tô me sentindo uma fraude, é porque eu não devo fazer nada direito mesmo, né? Então, pegar uma sensação, uma emoção, um pensamento e entender isso como uma verdade absoluta sobre mim. Isso diz algo sobre a pessoa que eu sou, sobre a minha identidade, quando na verdade às vezes aquilo é só uma emoção. Então isso eu percebo que às vezes acontece no caso da raiva, né? Os pacientes têm dificuldade de verbalizar quando estão com raiva e etc, de expor isso adequadamente, né? Porque tem medo de serem julgados como verdadeiros monstrinhos e às vezes até mesmo dessa raiva escalonar, né? E aí isso acontece não só em relação à raiva, mas em várias emoções. Então, se eu falar dessa tristeza, eu vou desmoronar. Se eu botar essa raiva para fora, eu vou machucar alguém. Se eu, enfim, der lugar, né, de fala, de expressão para essas emoções, elas vão transbordar a um nível que eu não vou ter mais controle delas e eu vou entrar num buraco sem fim, né? Nunca mais eu vou sair dessa onda de emoções. Isso também é uma das coisas que a gente ensina para os pacientes, né, na regulação emocional, de entender que emoções, elas podem estar presentes, eu posso entrar em contato com elas, elas vêm e vão, como que a gente lida com isso, como é que a gente expressa isso de uma forma efetiva também. O nono e último critério que o DSM traz é a ideação paranoide transitória, normalmente associada a um pico de estresse, ou os sintomas dissociativos. Sintomas dissociativos, às vezes, eles aparecem até na sessão, né? A gente percebe, assim, que o paciente começa a ficar mais distante, ou ele se fecha, se cala, não responde as perguntas que você faz. E aí, às vezes, o terapeuta, se não tiver, assim, uma boa experiência com o funcionamento do border, ele pode encarar isso como uma não disposição do paciente, como uma não colaboratividade, o paciente não está querendo falar. E às vezes o paciente ele está dissociando ali contigo na sessão. E ele entra nesse casulo que ele não fala, não é porque ele quer te afrontar, não é porque ele quer não ser colaborativo, né? Então, às vezes o paciente começa a desviar o olhar, a mudar de assunto. Na ideação paranoide, pode acontecer, assim, do paciente ter realmente ideias meio paranoicas, pode ser em relação a uma traição, a uma intenção oculta de uma pessoa, das intenções ocultas que aquela pessoa possa estar tendo em relação a ela, mas isso pode aparecer em várias outras situações também, né? Já vi relatos de pessoas, por exemplo, dizerem: meu animal de estimação estava com verme e eu tive a sensação de que tinha verme pelo meu corpo todo, de que poderia ter uma cobra dentro de mim, né? Isso foi um pensamento que me passou, assim, uma ideia transitória, mas é uma ideação, assim, meio paranoide. Então, sim, isso também pode acontecer em algum momento, apesar de ser algo muito breve, é normalmente algo muito transitório, né, que não se compara, e, obviamente, a nenhum transtorno do espectro aí da esquizofrenia, né, ou de uma paranoia mais acentuada. Então, esses são os 9 critérios que o DSM traz para o transtorno da personalidade borderline, né? Lembrando que o paciente precisa preencher no mínimo 5 desses critérios ou mais, né? A gente percebe que a maioria dos pacientes acaba preenchendo mais do que 5 critérios, mas o paciente não precisa preencher todos os critérios. Menos de 5 desses critérios, a gente provavelmente está falando de um traço de personalidade, mas não suficiente para constituir um transtorno da personalidade. E aí, essa discussão de traço, transtorno, enfim, leva a gente falar rapidamente da questão do Big Five, a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade. Atualmente, o Big Five ele é o modelo mais bem aceito na comunidade científica
sobre a personalidade. Então, o Big Five ele define esses 5 grandes fatores que estariam presentes na grande maioria das pessoas. Então, esses 5 grandes fatores, né, são a abertura, a conscienciosidade, a extroversão, que acabou ficando mais conhecida, né, para a maioria das pessoas, a agradabilidade e o neuroticismo. E é esse último que a gente vai focar, porque é o fator de personalidade mais presente na personalidade borderline. Esse humor, né, mais negativo no geral, presença maior de tristeza, de uma instabilidade emocional, de um apego ali às ameaças cotidianas, às dificuldades que vão ser encontradas, as limitações, barreiras, essa resposta física e emocional ao estresse que é mais intensa, que é mais sentida pela pessoa, são algumas características de personalidade que estão vinculadas ao neuroticismo. O DSM, nesse modelo alternativo, né, dos transtornos da personalidade, ele traz os traços mais presentes, mais predominantes em cada transtorno da personalidade. E no caso do TPB, ele traz ali 3 traços de personalidade que são bem prevalentes. Então, o primeiro é a afetividade negativa, que está mais ligado a essa instabilidade emocional maior, essa oscilação das emoções, esse sentimento de vazio crônico e etc., de alguns dos critérios do transtorno. A desinibição, que está muito ligada ao fator de impulsividade do border, os comportamentos mais ligados a um potencial autodestrutivo, das reações com as outras pessoas e etc. E por último, o antagonismo, que é um traço de personalidade que está mais ligado ali àquela característica de raiva intensa, né, que às vezes pode gerar uma maior hostilidade nas relações, uma reatividade maior na relação com o outro. Às vezes, ofensas, né, que o DSM traz ali como sendo consideradas ofensas mínimas, são capazes de gerar uma resposta mais hostil, mais reativa e etc. no border. Esses são os traços de personalidade que o DSM traz associados ali, né, nesse novo modelo, nesse modelo alternativo dos transtornos da personalidade ligado ao border especificamente. Não é um modelo ainda amplamente utilizado, a gente ainda continua se baseando majoritariamente nesse modelo dos 9 critérios que a gente falou anteriormente, né, que é o que o DSM traz na categoria dos transtornos da personalidade, mas é um modelo alternativo e interessante, né, uma visão complementar que é importante a gente ter, dada a relevância desses 5 fatores de personalidade e que o Big Five tem aí, traz uma contribuição importante na comunidade científica, né, dentro do entendimento do que é a personalidade hoje, né, sendo a teoria aí mais bem aceita, colocando esses fatores de personalidade que já foram replicados muitas vezes. Então, é um conhecimento importante da gente ter, né, minimamente ali, entender como é que eles se relacionam com os transtornos da personalidade dentro do DSM. Então, pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo mais técnico, né? É um vídeo para a gente falar realmente, assim, de como que esse diagnóstico é traçado, como que ele é pensado, com base em que a gente estabelece esse diagnóstico, através da narrativa do paciente, do que o paciente traz para as sessões, que os familiares às vezes relatam também, as pessoas próximas, né? Do histórico de vida desse paciente, de quando isso começou na vida dele, como é que foi o curso dessa sintomatologia ao longo dos anos. Quando a gente traça um diagnóstico de transtorno da personalidade borderline, é pensando em tudo isso, todo esse background aí que a gente tem para realmente firmar esse diagnóstico, né? E é nele que a gente se baseia. Então, achei importante a gente começar por essa base mais teórica do diagnóstico, de pensar a sintomatologia do transtorno e como que esse diagnóstico é feito. E no próximo vídeo a gente vem falando aí, então, que é a minha parte preferida, que é a teoria biosocial da Linehan. Então, para quem não sabe, a Marsha Linehan é a criadora da DBT, da terapia comportamental dialética, que é hoje a melhor evidência científica de tratamento
para o transtorno da personalidade borderline. Ela tem uma teoria bem consolidada, que faz muito sentido, dentro de tudo isso que a gente já falou aqui, inclusive, de como que se desenvolve esse transtorno. E a gente vai falar um pouquinho também de uma forma assim, mais próxima da prática clínica em si, de como que a gente vê, conceitualiza o caso dentro da DBT. Então vocês vão ver que todas as estratégias da DBT, elas são pensadas com base nessa conceitualização de caso dentro da teoria biosocial da Linehan, e isso é muito interessante, pelo menos eu particularmente gosto muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha trazido informações úteis, que tenha desmistificado determinados estereótipos, ideias errôneas, né, que às vezes eu percebo que os pacientes, quando chegam para terapia, acumularam ao longo de anos, né, de pesquisas na internet, de informação daqui e dali, e às vezes informação sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma orientação técnica, né, nenhuma base teórica sólida. Então, espero ter trazido aí informação com qualidade, com confiabilidade e ainda assim compreensível para a maioria das pessoas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.